No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu transformei um apartamento bem antigo, de 2 quartos e um banheiro social só, em um apartamento bem contemporâneo, com uma suíte e 2 quartos. Eu sou Bela Franco, arquiteta e apaixonada por arquitetura e decoração. E nesse canal eu vou te dar várias dicas de projeto para você fazer na sua casa também. E olha, se você é novo por aqui, ainda não é inscrito no canal, já aproveita e já se inscreve aqui. E outra coisa, é super importante para mim que você deixe o seu like e deixe os seus comentários aqui embaixo. Assim eu consigo entender melhor qual tipo de conteúdo você mais gosta, que tipo de assunto eu vou falar, e também o YouTube começa a entender que o nosso vídeo é relevante e compartilhar ele com várias outras pessoas. E olha, eu tenho certeza que você tem um amigo ou um parente que está precisando transformar a casa, que está com aquela casinha sem graça, precisando de um toque de decoração. Já aproveita e já compartilha esse vídeo com ele. Eu tenho certeza que vai inspirar ele. Esse projeto que eu vou mostrar hoje para vocês é muito especial para mim e vai ser um prazer poder compartilhar eles com vocês. Simplesmente por 2 motivos. O primeiro é que esse era o apartamento da minha melhor amiga, que foi a pessoa que deu nome ao meu escritório e também me impulsionou a divulgar os meus trabalhos nas redes sociais. O segundo motivo foi que, por ela acreditar muito no meu trabalho, esse foi o segundo apartamento que eu botei abaixo. Simplesmente, quase todas as paredes foram derrubadas e eu comecei uma história nova nesse apartamento. Esse prédio é um prédiozinho antigo na zona sul do Rio de Janeiro. Ele tem uma área maravilhosa e um pé direito sensacional. A única questão é que era um apartamento projetado para outros tempos. Então ele tinha um quarto de serviço pequenininho, um banheiro de serviço bem pequenininho e a área de serviço era um corredor, onde no final da área simplesmente só tinha um tanque e não tinha nem lugar direito para colocar a máquina de lavar roupa, que provavelmente foi feita uma obra de improviso depois. O banheiro social da casa era um banheiro bem grande, mas era um único banheiro. Então, a gente precisava transformar esse apartamento em um apartamento muito mais contemporâneo e que atendesse às necessidades da minha cliente. Por isso, eu vou contar para vocês, passo a passo, como é que foi feito esse projeto e como é que foi feita essa transformação. Vou começar pela área do banheiro social. Como eu falei para vocês, o banheiro social, ele tinha uma área grande, mas também assim, não era uma área suficiente para fazer 2 banheiros confortáveis. Então, tô mostrando um vídeo aqui, mostrando a demolição. Tá vendo que você consegue ver o retângulo laranja, que era a área do banheiro, e você vê onde eu construí as paredes novas para delimitar esses 2 banheiros. Então, na verdade, o que eu fiz foi pegar esse grande retângulo, adicionei um pedacinho da área de serviço que eu contei para vocês, que era aquele corredor que tinha o tanque no final. E aí, com isso, eu consegui transformar um banheiro, que é esse banheiro social, que é o preto que eu tô mostrando para vocês, que tem uma bancada bem extensa, ganhou bastante área de armário e tem um box confortável. E também criei esse outro banheiro, que é esse banheiro que tá todo em cinza. Não tô nem falando para vocês que a gente ganhou revestimentos novos que deram uma área muito mais contemporânea a esse apartamento. Afinal de contas, pelas fotos que eu tô mostrando para vocês, vocês conseguem ver a carinha bem antiga desse antigo banheiro social. O segundo passo dessa mudança foi que eu peguei essa área de serviço que era um corredor e unifiquei ao quarto de serviço que existia e ao banheiro de serviço. Com isso, eu consegui criar uma área bem maior, que me possibilitou, na verdade, ter o terceiro quarto da casa, que apesar de não ser muito grande, ele ganhou a janela grande que tinha na área de serviço, ou seja, ficou um quarto super bem iluminado, e ao mesmo tempo eu consegui criar uma área de escritório e também criei uma cama de hóspede de apoio, que é uma cama de solteiro. Mas no dia a dia foi um ganho bem relevante no apartamento. A única questão com relação a toda essa obra foi que, é claro, era um prédio bem antigo. Eu não sei datar exatamente de qual era a idade do prédio, mas a gente não tinha as plantas estruturais desse apartamento. Então, para nossa surpresa, quando a gente começou a quebrar a fase de demolição, eu acabei descobrindo um pilar no meio do quarto. Era um pilar que ficava entre a parede, que dividia esse corredor, a área de serviço, e o quarto de serviços. Para não perder essa ideia, simplesmente eu utilizei esse pilar como se fosse uma marcenaria. O pilar divide a área da janela, que ganhou um armário, e divide também a área onde está a cama do quarto de hóspedes.
Entre o pilar e a parede, eu criei um baú, que funciona também como mesinha de cabeceira para quem está usando essa cama, e umas prateleiras superiores, onde eu consigo colocar alguns objetos de decoração e também serve como área de apoio para essa pessoa que está ali no quarto de hóspedes, que não é um quarto de hóspedes tão grande. O terceiro passo dessa transformação foi, na verdade, aproveitar todas as áreas que eu tinha de circulação e transformar isso em área útil. Lembra que eu tinha um corredor que começava na porta de serviço e até o final, quase a extensão inteira do apartamento, e tinha um tanque lá no final. Ou seja, eu perdia toda essa área de circulação. E principalmente, essa área tinha janelas bem grandes que ajudam na circulação cruzada do apartamento e na iluminação. E ao mesmo tempo, não estavam iluminando o quartinho de serviço. Então, eu transformei parte do corredor, unificando ao quarto de serviço e a área, transformei no quarto de hóspede. E o trechinho que me sobrou desse grande corredor, eu transformei em área de serviço. Porém, tinha mais uma questão. Eu tinha duas portas, uma de serviço e uma social, que entravam exatamente pelo mesmo corredor. E agora que eu já não tinha mais essa extensão inteira de circulação que levava até o quartinho de serviço, não fazia o mínimo sentido eu ter essa entrada de serviço se não levava a lugar nenhum. Então, o que eu fiz? Peguei essa porta de serviço, vedei ela por dentro do apartamento e criei uma parede falsa, onde ali eu fiz algumas instalações e coloquei a máquina de lavar roupa. Do outro lado, que eu cortei essa circulação no meio para criar o quarto de hóspedes, eu coloquei o tanque. Tem duas paredes que fazem parte da divisão entre área de serviço e cozinha, que escondem esses elementos, e ao mesmo tempo, como o pé direito é bem alto e tem uma viga lá em cima, essa grande viga me ajuda a esconder os varais, que quando estão com roupas menores, né, roupas mesmo de vestir, elas ficam escondidas. Eles só aparecem mesmo quando a gente está falando de roupa de cama, já que a cozinha virou uma cozinha integrada para a sala. Então, na verdade, essa cozinha ganhou uma bancada de granito que começa na sala como uma grande banqueta para as pessoas sentarem. Ela vira para a cozinha, transformando a área do fogão e depois a área da cuba. E do outro lado da cozinha ficou exatamente a geladeira e mais uma bancada, que é uma bancada de equipamentos, que a minha cliente pode deixar o liquidificador ligado, torradeira, coisas do dia a dia para ter a praticidade. Agora, essa cozinha ficou toda revestida com pintura. Só as partes estratégicas, como a parte de trás do fogão, a parte de trás da cuba e essa outra bancadinha, ganharam o que a gente chama de frontispício ou frontão bem alto, de granito preto, que conversa com o piso preto da cozinha. A base de cor desse apartamento, de uma forma geral, das áreas sociais, ficou toda em cinza, preto e branco. Mais branco para clarear o apartamento, mas também bastante cinza e preto para dar um ar mais contemporâneo e sofisticado a esse apartamento. Quando eu decidi fazer essa bancada em L, vindo da cozinha e virando para a sala para que fosse a área de apoio, tivesse uns bancos, onde as pessoas pudessem ficar sentadas ali conversando com a pessoa que estava na cozinha, né, fazendo os alimentos, eu estiquei uma parede para a área do hall de entrada. Só que eu não queria que esse hall perdesse a iluminação natural. Então, criando um objeto de interesse ali, eu criei um rasgo vertical que é chamado de seteira. Quem usa muito esse tipo de rasgo, né, esse tipo de abertura, são, na verdade, dois arquitetos mexicanos que eu amo, que é o Ricardo Recoleta e o Barragán. Então, eu tentei trazer esse arzinho, só que com uma carinha mais contemporânea, usando uma paleta de cores menos colorida. Para seguir essa linguagem da seteira que eu tinha criado entre o hall de entrada e a sala, eu criei duas outras mais ou menos seteiras, aonde era a antiga porta de entrada para a cozinha que ficava no corredor. Então, essa profundidade, eu aproveitei que a parede já estava aberta, né, com esse vão da porta, fiz um fechamento de gesso por trás, bem fininho, de gesso acartonado, e criei outras duas seteiras que são fechadas no fundo, mas que ganharam essas arandelas, fazendo essa iluminação vertical logo na entrada do corredor e também criando elementos de interesse. Na sala, eu tinha um pilar que dividia a antiga varanda que era aberta da sala. Então, para disfarçar esse pilar e da unidade, eu criei um fechamento de gesso acartonado também, que na verdade faz um nicho para a televisão. E também facilitou na criação das instalações entre a televisão e o rack que fica embaixo para interligar os equipamentos à televisão.
De revestimentos, na sala e nos quartos eu mantive o mesmo piso de taco que era original, que dá uma aquecida no apartamento. Ele estava bem feinho quando a gente começou a obra, mas ele foi todo lixado e feito sinteco. Apesar de ser muito trabalhoso, como a gente estava em obra no apartamento, fazia todo sentido fazer o sinteco e restaurar o piso. O único complemento que foi feito foi no quarto de serviço, que se tornou quarto de hóspedes e não tinha piso de taco. O corredor do apartamento, a gente também criou uma marcenaria bem especial. Eu aproveitei o pé direito e isso foi uma ideia da própria moradora. A gente criou 2 armários superiores, aproveitando o pé direito, para virarem maleiros. E aí, o que eu embuti ali foi, na verdade, uma iluminação, que criou quase que uma sanca invertida no corredor, que não tem gesso, que não tem forro de gesso. Na verdade, o forro de gesso foi usado só na sala, aonde a gente pôde criar várias sancas invertidas e criar uma iluminação bem contemporânea com um teto bem liso e iluminação estratégica. Nos quartos, a gente também criou uma marcenaria nova, principalmente de armário, para poder ampliar a área de armazenagem. No quarto principal, a gente criou um armário no canto, perto da porta, que a gente criou para a entrada do banheiro da suíte. E já no segundo quarto, eu criei um armário que tem 2 portas de correr, sendo uma delas uma porta de espelho, também para dar uma ampliada. Nesse quarto, a gente deu um toque mais feminino usando rosa e eu desci 2 luminárias pendentes na lateral da cabeceira das camas. E a cabeceira é toda também de marcenaria branca. No cantinho da janela, aproveitei para colocar um armário baixo, onde pode guardar alguns documentos e objetos e vai utilizando essa área desse quarto que era bem comprida. No quarto principal, criei uma marcenaria com 2, 3 prateleiras para colocar a televisão no meio e um armário de apoio que acabou virando um armário tipo sapateira para minha cliente. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tour por esse apartamento. Eu não tenho mais como gravar nesse apartamento. A minha amiga não mora mais lá e o apartamento está vazio. Então eu não ia conseguir passar todo o charme do apartamento, que é dado também pela moradora. Então, por isso eu optei por colocar fotos para vocês aqui. Então, como eu falo sempre, se você gostou do vídeo, já aproveita, já deixa esse like aqui, vamos fazer o canal crescer. E olha, aproveita que você já está por aqui e que você ficou até o final do vídeo e clica no sininho para toda vez que eu colocar um vídeo novo por aqui, você receber uma notificação, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. E é sempre um prazer estar com vocês por aqui, dando dicas de decoração.